Amém, irmãos. Graça e paz. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Dando continuidade, à palavra que o Senhor tem comunicado à igreja nesses dias. Importante que a igreja venha estar meditando, considerando a palavra que o Espírito Santo tem falado. Colocando o coração sobre essa palavra, esmiuçando essa palavra, colocando em oração diante do Senhor, porque é uma palavra importantíssima para esses dias que nós estamos vivendo, irmãos. Porque existe um combate contra a igreja, contra a vida dos cristãos, contra a vida dos filhos de Deus. Esse combate é tirar a palavra do Senhor no nosso coração. Então é necessário que nós consideremos e sejamos diligentes a cada dia mais diante da palavra de Deus. Amém? Amém. Então, no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Amém. Então, o apóstolo Paulo traz essa importante visão para a igreja aqui dos irmãos de Filipe, dos filipenses, trazendo a eles, exortando a eles realmente a se esforçar a desenvolver essa salvação. E ela é desenvolvida com duas experiências, irmãos: temor e tremor. Então é necessário que nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, e essa palavra ela é poderosa para salvar as nossas almas, deve-se haver no nosso coração, ou melhor, nos nossos corações, temor e tremor. Esse desenvolvimento da salvação deve ser acompanhado com temor e tremor. Porque é o temor e tremor, irmãos, que vai nos preservar, usando essa expressão, nos preservar e guardar e confirmar e fazer com que essa palavra se desenvolva dentro de nós. E nós sabemos que o temor, ele está ligado à santidade do Senhor, e o tremor está ligado à soberania do Senhor.
Então é necessário, quando falamos de salvação, porque nós vivemos num mundo corrompidos, né? Nós lemos aqui no verso 15, nós vivemos no meio de uma geração corrompida. Então nós devemos caminhar de uma forma, realmente, com toda a prudência nesse tempo. E com temor e tremor. Devemos então, irmãos, inclinar o nosso ouvido, mas também o nosso coração a esta palavra que o Espírito Santo tem trazido e transmitido ao nosso espírito. E ter muito temor e ter muito tremor. Porque nós estamos vivendo o que nos cerca, o que nos oprime, né? É uma geração corrompida. Mas nós temos, irmãos, um compromisso com o Senhor, de permanecer entre essa geração corrompida como astro de luz. Com a vida que nós temos recebido da parte do Senhor. Não importa se a geração é corrompida, nós temos que guardar o nosso coração no temor e no tremor, e isso ir desenvolvendo a cada dia a nossa salvação, ainda que no meio dessa geração. Então o Senhor nos chama e nos colocou no meio de uma geração, e Ele conta conosco. Deve ter no nosso coração um comprometimento. E essa salvação, ela não só toca na nossa vida, mas também traz o testemunho de Cristo a essa geração. Essa geração, irmãos, ela está em todo o tempo nos acompanhando, porque nós vivemos nela. Mas o Senhor falou aos discípulos, né? Vocês estão no mundo, mas vocês não são no mundo. Então, uma grande diferença viver neste mundo e ser deste mundo. A essência que a igreja deve trazer, a natureza que a igreja deve trazer, é a natureza do Filho de Deus, é a natureza de Cristo. Mas aonde? Só nos domingos de manhã, na reunião? É no nosso dia a dia. Aonde eu estou, aonde o Senhor tem nos colocado. Lembrando os irmãos que lá no livro de Atos, que diz que Jesus, que o Pai ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual ele andava todos os dias curando os enfermos e os oprimidos do diabo, e diz que os discípulos foram testemunhas dessa virtude, dessa unção que havia sobre o Filho de Deus. E esse testemunho, ele continua até nos dias de hoje, irmãos. Somos testemunhas de Cristo. Somos testemunhas dessa virtude que está sobre Ele. Testemunhas de tudo que Ele fez, de tudo que Ele ensinou. Essa palavra continua sobre a vida da igreja. Então nós precisamos tomar cuidado e ser prudente nesse caminho que o Senhor nos mandou andar. Com temor e com tremor, e desenvolvendo a nossa salvação desta forma. Amém? A nossa salvação, ela continua sendo desenvolvida. Porque a nossa salvação, ela é uma pessoa. A nossa salvação é o Senhor. A nossa salvação, ela não só vem do Senhor, mas o próprio Senhor é a nossa salvação. Então devemos desenvolver a salvação nele, no seu conhecimento, nos dar uma vida próxima dele. E aí, lembrando os irmãos ali no Velho Testamento, quando o Senhor separou aqueles 12 homens para espiar aquela terra, e entre esses 12 homens tinha um
que chamava-se Oséias. E se tem um significado, a salvação vem do Senhor. E depois o Senhor mudou o nome dele para Josué, que significa Ele é a nossa salvação. Então Jesus é a nossa salvação. Quando? Hoje. Então é hoje que eu devo ter temor, é hoje que eu devo ter tremor diante do Senhor. Então Paulo, ele coloca agora, vocês devem obedecer, não só na minha presença, mas agora também na minha ausência. Ou seja, a obediência ao Senhor faz parte desse desenvolvimento da salvação também. A obediência é em todo o tempo, não só no domingo de manhã, quando ouvimos a palavra, quando louvamos, ou no nosso momento particular com o Senhor, mas é todos os dias. Porque tudo isso, irmãos, toda essa experiência fazem parte dessa tão grande salvação. Amém? O Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou do mundo e nos colocou nele. Para quê? Para um propósito, para nos salvar e nos fazer as suas testemunhas. Então, e o relato também desse verso, desse capítulo, diz assim, no verso 14: fazei tudo sem murmuração e sem contenda, porque tanto a murmuração e a contenda é uma vida que não caminha pela fé. São uma vida que a sua fé, irmãos, não abunde em ações de graças para o Senhor. Como diz lá em Colossenses, né, Paulo falando, que a fé abunde em ações de graças para com Deus. Então tudo isso faz parte. A murmuração é o contrário da gratidão. Ou seja, é um coração que não crê, que não tem esperança, que não confia no Senhor. Por isso que ela murmura. E com a murmuração, atrai a sua irmã a contenda. Sempre que a murmuração atrai, vem a contenda. Mas que não seja assim entre nós. Nós buscamos, irmãos, algo muito mais excelente. E como se busca esse algo mais excelente? No verso 16 diz assim: retendo o quê? A palavra da vida. Retendo a palavra da vida. Devemos reter, guardar, preservar a palavra dentro de nós, irmãos, a palavra da vida. Vamos abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. Primeiro Coríntios capítulo 10, a partir do verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Então Paulo ele traz um direcionamento para os irmãos aqui de Coríntios.
portai-vos. Ou seja, ter um comportamento de modo que não escandalize ninguém, que não toque na consciência de ninguém, nem dos judeus, nem dos gregos e também nem da igreja do Senhor. E eu volto lá atrás falando, é o temor e o tremor, é uma consciência do temor e do tremor, é uma consciência que uma pessoa que vive para Deus, que faz todas as coisas para a glória de Deus, é que caminha pela fé, aquela fé que realmente abunde em ações de graças para com o Senhor. O Espírito Santo, Ele quer trabalhar em nós, tirando-nos a religiosidade, tirando muitas coisas que nós recebemos de uma forma errada acerca da fé. O Senhor quer nos colocar e assentar no nosso coração como é viver pela fé. E todo cristão só agrada ao Senhor quando ele vive pela fé. Mas sabia que a nossa fé foi dada? O Senhor pôs essa fé dentro de nós para agradá-lo. No tempo todo, todos os dias, todas as horas. Então Paulo fala, portai-vos. Nós temos que ter uma postura, irmão, de temor e de temor. Nós devemos ter uma postura de alguém que é filho de Deus. Separado. Não uma vida que causa escândalo. Infelizmente, nós vemos hoje muitas vidas trazendo escândalos, ou para um, ou para outro, para a igreja de Deus. E nós devemos ser bênçãos. O Senhor nos chamou a igreja para ser bênção. O Senhor chamou a igreja para anunciar as virtudes de Cristo. O Senhor chamou a igreja para falar e manifestar como é o Filho de Deus, na sua natureza. Mas nós precisamos, irmãos, primeiramente, entender que sem temor, e sem tremor, e sem uma consciência disso, eu não desenvolvo, eu não cresço na palavra e pela palavra, eu não retenho a palavra da vida. O grande segredo para todas as coisas é reter a palavra da vida. É a palavra da vida que faz essa obra dentro de nós. Tudo é a palavra da vida. Então, o que o Senhor espera de nós? Ou, melhor, o que nós temos esperado? Vamos abrir aqui no livro de Hebreus, capítulo 6. Irmãos, a palavra de Deus tem mexido com você? A palavra de Deus tem inquietado o teu coração? O que a palavra de Deus tem provocado dentro de você? Ou nós temos sido insensíveis mediante a palavra do Senhor? Só existe uma coisa que torna o nosso coração insensível: o pecado. O pecado torna o nosso coração insensível. O pecado é como aquele homem leproso, que ele não percebe. Ele perde um dedo, ele perde uma mão, ele perde um membro do corpo, ele não sente. Porque a lepra torna, além das feridas, ela torna sem sensibilidade. Ela tira a sensibilidade da pessoa. E o que tira a sensibilidade? É o pecado.
pecado nos torna fechados, insensíveis para com a palavra. O pecado torna a palavra como uma palavra comum. Mas quando o nosso coração está cheio de temor, de tremor, quando nós tenhamos a palavra da vida, nós temos sensibilidade para as coisas do Senhor. Nosso coração sempre está bem disposto. Sempre bem disposto. Antes de ler Hebreus, vamos abrir no Salmo 51. Vocês segurem ali em Hebreus, só para... Salmo 51, a partir do verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então Davi clama ao Senhor, porque ele estava tornando, por causa do pecado, o tornando insensível. Ele clama ao Senhor para que o Senhor criasse novamente um coração puro e reto, e renovar o seu espírito. Porque essas coisas podem tomar conta de nós, irmãos. A insensibilidade por causa do pecado vai nos afastando. Eu vou me entregando às minhas próprias coisas, à minha própria vontade, e vou tornando insensível a vontade do Senhor. E nós vamos perdendo a presença do Senhor. Irmãos, é muito sério quando nós perdemos a sensibilidade do Espírito. Nós vamos perdendo a presença do Senhor, a comunhão com o Senhor, a vida do Senhor. Nosso coração se inclina às coisas que o Senhor desagrada. Então Davi percebeu, se arrependeu e clamou ao Senhor para que o Senhor tornasse a dar no seu interior aquilo que era agradável a Ele, aquilo que alegrava o coração do Senhor. Então, o que a palavra, irmãos, tem provocado na nossa vida? Uma palavra boa, uma palavra agradável, e não passa disso. A palavra tem que mexer, a palavra tem que tocar, a palavra tem que quebrantar, a palavra tem que mudar o meu coração. E é a palavra da vida, somente ela tem esse poder. Nós não podemos ter uma vida acostumada. Uma vida acostumada é uma vida que perdeu a sensibilidade. Uma vida acostumada é aquela que ela não se renova. Davi pediu, cria em mim novamente. Cria em mim. Torna-me da alegria da tua salvação. Então, a palavra de Deus, ela está ligada. Eu sou salvo, mas nós não refletimos a alegria da salvação. Eu sou salvo, mas nós não refletimos a voluntariedade. Eu sou salvo, mas nós não crescemos em graça. Nós não crescemos em conhecimento. Eu sou salvo, mas nós não temos um espírito voluntário, pronto, serviçal.
Eu sou salvo. Mas as minhas obras não glorificam o Senhor. A minha fé não exalta o Senhor. Então que salvação é essa, irmão? A salvação de Cristo muda a minha vida. Me traz a natureza do céu. Eu não sou salvo para mim, eu sou salvo para Ele. Eu sou salvo para Cristo. O desejo do Senhor é que todo homem se salve e venha ao seu conhecimento. Nós não tínhamos desejo nenhum de ser salvo, porque o mundo era atrativo para nós, porque nós vivíamos com nossas próprias concupiscências carnais. A salvação é para Deus. E muitas vezes nós não temos prazer nele. Nós temos prazer quando recebemos alguma coisa, e na esfera natural ainda. Às vezes nos alegramos mais na esfera natural do que na esfera espiritual. Às vezes nos alegramos mais naquilo que é passageiro do que aquilo que é eterno. Isso é um problema, não com a palavra, mas um problema meu. Um problema no meu coração, que nós precisamos nos resolver nesse tempo, no dia que se chama hoje. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Houve um dia no deserto que o povo resolveu provocar o Senhor, achar que o Senhor não era o Senhor, que a voz do Senhor não era a voz soberana. E eles resolveram provocar o Senhor. E a maioria, muitos, caíram no deserto porque o Senhor não se agradou de muitos. Eles se tornaram idólatras. E outras coisas mais. Ou seja, o coração deles não reteve a palavra da vida. Sabia que o Senhor estava ali no deserto, falando com eles, trazendo a palavra da vida, todos os dias, mas eles não reteram, e o seu coração voltaram para o Egito. Então, irmão, se a nossa palavra não estiver cheia, se o nosso coração não estiver cheio da palavra de Deus, cheio da palavra da vida, cheio de desejo para com o Senhor, cheio de amor para com o Senhor, João diz: aquele que me ama faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Então, tem uma condição aqui. Então, o amor para com Deus não é de palavra, é de obediência, é de guardar os seus mandamentos. O fruto de quem ama ao Senhor é obediência relacionada aos seus mandamentos. Se alguém diz: eu amo o Senhor, mas não guarda os princípios da sua palavra, não ama, irmão. Não ama. No livro de Hebreus, capítulo 6, Hebreus capítulo 6, verso 7, a partir do verso 7. Porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Mas vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então, o que o Senhor espera de nós? Que nós busquemos coisas que acompanhem o quê? A salvação.
E muitos de nós estamos despreocupados com isso. Muitos de nós buscamos o bem terreno. As coisas ainda terrenas. Ainda desejamos, o nosso coração se inclina para isso ainda. E aqui o escritor ele diz claramente, coisas que acompanham a salvação. Ou seja, coisas que estão junto com a salvação. Se nós não buscarmos as coisas que estão junto com a salvação não vem. Ele compara uma terra que chove, e ela embebeda. A terra vai se tornando malhável, molhada, vai produzindo fruto. E aquele que preparou, que plantou, é beneficiado. Ele recebe a bênção do Senhor. Mas aquela terra, irmãos, que produz, como diz aqui, espinhos e abrolhos, para nada. A chuva cai nas duas terras. A chuva do Senhor, a chuva do Espírito está caindo sobre toda a terra. A palavra de Deus corre em todo o mundo para cumprir. Então nós precisamos nos dedicar, nos dobrar à palavra da vida. E lembrar, eu devo buscar aquilo que acompanha essa salvação que está sendo desenvolvida na minha vida. E ela deve ser com temor e tremor. Nosso coração ainda fica muito preso, irmãos. Né? Preso com coisas. Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Não deixarei ser dominados por elas. Nem todas edificam. Hoje o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele combate contra nós oferecendo coisas boas, manjares, que a nossa vida, que o nosso ego gosta, que é agradável para nós. Ele oferece coisas que mexem com o velho homem. Coisas boas, irmão. Coisas boas, coisas lícitas. O inimigo não se apresenta mais com um rabinho, chifrinho, com garras enormes. Ele se aparece como um anjo de luz, com uma voz de veludo, com olhos brilhantes, com mãos macias, com palavras doces. E eu digo, se nós não retermos a palavra, se nós não formos diligentes, se nós não estivermos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, certamente nós vamos sofrer, como diz Paulo. Então o Senhor nos deu o dia que se chama hoje para considerarmos e voltarmos para o Senhor. Todos aqueles, irmãos, que ouviram o Senhor, que voltaram seus corações, né? Jeremias escreve no livro de Lamentações, vamos abrir aqui em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Verso 39. A partir do verso 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se
Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, reprovemo-los e voltemos para o Senhor. Então, uma exortação para a nossa vida. Nós temos nos queixado de quê? Nós temos reclamado, murmurado de quê? Do outro. Aqui diz que era para cada um queixar-se dos seus próprios pecados. E também pedir, fala, para esquadrinhar o nosso caminho. Ou seja, ser minucioso, sondar o nosso coração. O Espírito Santo sonde o nosso coração. Porque o Espírito Santo, a visão dele é perfeita e ampla e profunda, e conhecedor de tudo que se passa dentro de nós. Porque ele quer que nós voltemos a ele. O Senhor nos chamou para estarmos próximos dele. Ou melhor, para vivermos nele. Mas o que impede que nós nos aproximamos? É o pecado, irmão, muitas vezes. A maioria das vezes. Às vezes um coração presunçoso, um coração soberbo, um coração individual. Às vezes o Senhor provoca coisas para que nós tenhamos reações, para ver o que está no nosso coração. Não para que Ele veja, porque Ele sabe o que está no nosso coração. Mas é para que nós vejamos o quanto o nosso coração sem Cristo é mau, é perverso, é enganoso. O quanto o nosso coração ainda está cheio de nós mesmos. É um tempo, irmãos, que o Senhor, o Espírito Santo, está fazendo limpa dentro de nós. Fazer uma varredura e tirar tudo. Está dentro de nós. Pela sua palavra. Porque só a palavra tem esse poder. Por isso que o salmista, ele disse assim: bom é me aproximar do Senhor. A igreja precisa se aproximar do Senhor. Os nossos próprios pensamentos nos levam longe do Senhor. A nossa própria vontade nos leva longe do Senhor. O nosso querer nos coloca do outro lado, oposto do Senhor. Provérbios fala que aos olhos do homem os seus passos são bons. Aos nossos próprios olhos os nossos passos são bons. Por isso que devemos considerar no Senhor todas as coisas. É esquadrinhar, irmãos. O que falta para essa geração é esquadrinhar os corações. Não podemos ir pela multidão ou junto com a multidão. Devemos permanecer na palavra do Senhor. E a palavra que o Senhor tem falado conosco. Às vezes o Senhor fala conosco de uma forma tão íntima. E depois vem o inimigo e nos distrai com outras palavras, que sejam palavras boas, mas que não está dentro do contexto que o Espírito Santo tem falado. Você começa a ouvir alguns irmãos que estão compromissados com a palavra, homens que amam a palavra, e você começa a ouvi-los, e você começa a perceber
que o Espírito Santo está em todo lugar, falando a mesma coisa. Está vindo apertando a igreja para que a igreja permaneça no caminho. Se houve um irmão aqui, um irmão ali, irmãos compromissados, eu não estou falando irmãos de internet, pessoas de internet. Homens que levam a palavra de Deus a sério. Então o Senhor, pela palavra dele, está nos encurralando, mano, nesse caminho, mostrando, nos enquadrando nesse caminho. Esse que é o caminho correto. No Salmo 139, o que mostra para nós? Que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e conhecedor de todas as coisas. Porque lá fala, se eu descer no mais profundo do mar, ali o Senhor está. Se eu subir no mais alto dos montes, ali o Senhor está. Ele fala, o Senhor me criou, o Senhor me formou desde o ventre. Osso por osso, o Senhor me criou. Então, meus amados, o Senhor sabe todas as coisas. Eu vejo até muitas vezes nas nossas orações que nós queremos ensinar o Senhor como o Senhor deve agir na nossa vida. Quando estamos fora do plano, do propósito, da presença, nós criamos até orações bonitas e ficamos ensinando a Deus como lidar conosco. Como se o Senhor não soubesse. Precisamos voltar para o Senhor. Esquadriemos os nossos caminhos e voltemos. Às vezes nós obedecemos a primeira parte, esquadriemos. Descobri que eu sou, Mas nós não voltamos no Senhor, para o Senhor curar-nos. E o que acontece? Aquela coisa continua dentro de mim. Eu só verifiquei e percebi que eu sou dessa forma, mas eu não vou ao Senhor para ser curado. Aquela mulher, irmãos, que foi pega em adultério, aqueles homens pegaram aquela mulher em adultério e que fizeram com ela? Levaram ela até Jesus, certo? Nós pegamos ela em adultério e a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor falou para aqueles homens? Quem não tem pecado, tire a primeira pedra. E o que aqueles homens fizeram? Soltaram as pedras porque eles tinham pecado e fizeram o quê? Um a um foi embora. Então não é só ter a consciência do pecado, mas é permanecer diante do Senhor. Aquela mulher foi pega em pecado, mas ela permaneceu e se libertou do pecado. Mas aqueles homens que, ao soltar aquela pedra, ir embora, eles declararam publicamente: nós temos pecado, mas nós não vamos ficar na tua presença. Eles se retiraram. Eles poderiam também ser curados se eles tivessem permanecido na presença do Senhor. E assim somos nós, irmãos. Detectamos, esquadriemos, pequei nessa área, mas nós não vamos ao Senhor, nós não permanecemos, nós já saímos e continuamos fazendo as mesmas coisas. Nós não damos tempo para o Senhor trabalhar, curar, sarar e transformar. O Senhor não remenda, o Senhor cura, o Senhor transforma quando paramos diante dEle. Davi parou diante dEle e foi curado. Vamos abrir o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6.
Verso 61. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus. Então essa deve ser a nossa indagação. Essa deve ser a nossa visão. Pedro naquele dia teve uma visão excepcional. E essa visão brotou uma oração no coração de Pedro. Para quem iremos nós? Para onde eu vou? Porque só o Senhor tem as palavras da vida. E se nós temos crido e conhecido, irmãos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então nós devemos permanecer. Nós devemos ficar nele. A palavra da vida. Paulo falou em Filipenses: tendo a palavra. Paulo falou aos Colossenses que a palavra de Cristo abunde em vossos corações. Pedro viu: para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras da vida. Temos crido no Senhor? Temos crido em Cristo? E por que não permanecemos? Tem alguma coisa errada. Se cremos e conhecemos, permanecemos. Porque essa nossa fé, fé verdadeira, genuína, ela leva a nossa vida em atitudes, em obras, a glorificar o Senhor, a abundar a cada dia em ações de graças para com o Senhor. A fé de Cristo nunca é e nunca foi para adquirirmos coisas, mas sim para estar diante dele, para viver diante dele. E os nossos atos, tudo que envolve a nossa vida, a partir disso, abunde em ações de graça, porque ele é digno, irmão. Ele é o Senhor da igreja, é o Senhor soberano. Então é buscar aquilo que tem interesse de Deus, buscar aquilo que acompanha a salvação, é ter uma vida que não traga escândalos a ninguém, muito menos na igreja do Senhor. Antigamente falasse assim: irmão, essa roupa que o irmão está usando, né, está fazendo escândalo. Tem irmãos que escandalizaram, muito curta, muito sensual. O irmão obedecia. Hoje, ele se levanta contra você se você falar uma coisa dessa. Então, nós temos que retomar, irmãos, o Evangelho verdadeiro, aquele Evangelho de Cristo, aquele Evangelho eterno, que Paulo exortou os Gálatas. Não é outro Evangelho, porque o Evangelho é um. Vocês saíram dele. Ou que Colossenses começando a entrar no caminho do gnosticismo, tirando o Senhor, colocando conhecimento de salvo. Vamos abrir em Provérbios, capítulo. Vamos abrir em Apocalipse primeiro, Apocalipse 14. Apocalipse 14, verso 6. Todos acharam? E viu outro anjo voar pelo meio do céu,
e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Esse anjo, o que ele tinha na mão, irmão? O que esse anjo estava anunciando? O Evangelho eterno, ou seja, o Evangelho é único. Ele estava anunciando a toda a nação, tribo, língua, povos, dizendo: temei a Deus e dai glória àquele que vive para todo sempre. 6 e 7. Apocalipse 14, versos 6 e versos 7. Irmãos, estão compreendendo? Por isso Paulo fala lá em Gálatas, uma outra evangelho. O evangelho é um. Ele é eterno. Ele é eterno, meus amados. E se você vai lá para o final de Apocalipse, Apocalipse 22, Apocalipse 22, a partir do verso 16, diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém acrescentar a essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Então nós vemos o quanto é sério aquilo que o Senhor estabeleceu como sua escritura, sobre a sua palavra, que não deve acrescentar e não deve tirar coisa alguma. Mas a escritura, ela não é para ser reformada, ela é para ser obedecida. A palavra desse Evangelho eterno é para ser obedecido. Aqui ele diz, só me referindo ali em Filipenses, quando ele diz reter a palavra da vida, aqui ele diz assim, no verso 17: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E a quem ouve, diga: vem. E a quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A palavra de Deus é essa água. Reter a palavra da vida é comparado a você tomar, beber essa água da vida. Então, todo o livro, toda a escritura do Senhor, ela testifica do Senhor, ela testifica dessa palavra eterna, e que nós devemos obedecê-la, guardá-la no nosso coração, nos trazer, irmãos, a memória. Traz à memória, irmãos, aquilo que te dá esperança. Vamos abrir agora em Provérbios, capítulo 30. Nós acordamos de manhã, o que nós pensamos logo que acordamos? O profeta Isaías, ele diz assim: desperta meus ouvidos todas as manhãs, como aqueles que aprendem. Ou seja, me dê um ouvido perceptível à tua palavra, um ouvido educado a entender a tua palavra.
E o que de manhã, quando eu acordo, o que tem acordado os meus ouvidos? O que tem sido soprado nos meus ouvidos? É a palavra do Senhor? Deve ser a palavra do Senhor. Por isso precisamos pedir a Deus ouvidos de ouvir como aqueles que aprendem todas as manhãs. Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendam e sejas achado mentiroso. Então a palavra de Deus ela é muito pura. É um escudo, é uma proteção para aqueles que confiam, para aqueles que têm o coração descansado nele. E ele diz também, não acrescentes nada à palavra do Senhor. A palavra do Senhor por si só, ela se respalda, ela é suficiente nela mesma. Ela não precisa que damos ideia para ela como ela fazer. Ela simplesmente faz. Pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Pela palavra de Deus, todas as coisas foram feitas. Pela palavra de Deus, a igreja está sendo edificada. Porque ele disse, eu edificarei a igreja. A palavra viva, está edificando a igreja. E as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão, irmãos. Então eu dou um conselho. Atrai a palavra de Deus para a tua vida. E ela vai te transformar. Ela vai te pôr novamente no caminho. Jesus, essa palavra é o caminho, é a verdade e é a vida. Amém? Vamos orar, irmãos. O Senhor nos dê condição a cada dia. O Senhor desperte o nosso coração para corrermos para a palavra do Senhor. O Senhor dilata o nosso coração para a palavra dele. É um tempo, irmãos. Não é para ficarmos perdendo o nosso tempo com vãs filosofias, com genealogias intermináveis, com questões. Ficamos debatendo questões. A igreja não foi colocada para fazer isso. A igreja foi feita para estar diante do Senhor. Amém? A noiva do Cordeiro, a igreja gloriosa. A igreja que diz lá em Apocalipse, desceu do céu a cidade santa. A noiva, adornada. Irmãos, é a palavra de Deus que está adornando a igreja. Adornando a nossa vida. A impressão que eu dou quando a gente fala da igreja, está adornando a igreja, a gente transfere para um outro. Eu nunca me vejo. Por que eu não me vejo? Eu tenho que ir pela fé, irmão. Eu tenho crido e conhecido. Nós temos que crer e conhecer que o Senhor está nos adornando para Ele. Não podemos ficar dando ouvidos a outras coisas. Amém? Vamos orar, Senhor, esta manhã. Nos humilhamos diante de Ti, nosso coração, Deus, toda a nossa vida, em reconhecimento da Tua soberania. Tu és um Deus soberano, Tu sustenta todas as coisas pela palavra do Seu poder, e nós queremos reter a palavra da vida, nós queremos beber e ter sede da água da vida, nós queremos reter e conter a Tua palavra, ter um coração abundante, Senhor, da Tua palavra, ser guiados, ser conduzidos com a Tua palavra. Enche a igreja de Moarama com a Tua palavra. Pai, nós te pedimos esta manhã que queremos que o nosso coração seja tocado pela Tua palavra, quebrantado, ó Deus, edificado pela Tua palavra.
Guarda-nos em Ti. Guarda-nos na Tua palavra, palavra da vida. Toda a glória e honra ao Senhor esta manhã. Que a igreja receba de Ti o entendimento, a sabedoria, a revelação do Teu Espírito, quanto a Tua palavra, quanto a Tuas Escrituras. A palavra diz que o Senhor abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Tuas Escrituras. E eles compreenderam, Senhor. Seja assim na igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a igreja, Senhor, com a revelação da Tua Escritura, Senhor. Tua palavra. Que haja no coração de cada um comprometimento acerca da palavra do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.